pontos. Olha só, cerca de 6 meses após aquele esvaziamento da chamada Cracolândia, no centro aqui da capital paulista, um grupo de monitoramento formado por integrantes da Prefeitura e também do Estado de São Paulo continuam as discussões com foco em 3 pontos de consumo de drogas na capital. Vamos saber quais são esses pontos com a Beatriz Manfredini, que traz informações para a gente ao vivo. Oi, Beatriz, bom dia. Oi, Soraya, bom dia para você também, para o Nonato, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Pois é, completa 6 meses do fim daquelas cenas de uso aberto da Cracolândia concentradas ali entre a Rua dos Protestantes, Rua dos Gosmões, ali na região de Campos Elíseos, em São Paulo, agora no começo do mês que vem, no mês de novembro. E eu fui atrás, então, de entender como é que está a situação a partir disso. Inclusive, ouvi do vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, que é um dos coordenadores desse grupo de trabalho sobre o assunto, que agora, quase 6 meses depois, dá para entender que, de fato, a Cracolândia deixou de existir. Havia antes, por parte das autoridades, um receio, de falar que a Cracolândia não existia mais. Eles diziam que estavam monitorando, que aquele fluxo não existia mais, mas agora, então, ouvi de Ramute e de outras pessoas que fazem parte desse grupo de estudos e de monitoramento, de cenas de uso aberto e de usuários de drogas, que a Cracolândia realmente não existe mais. É isso, então, que as autoridades estão dizendo. Lá pelo dia 13 de maio, então, foi aquele dia em que o local ali amanheceu sem os usuários. E agora, de acordo com as informações que eu apurei com esse grupo, são 3 os principais pontos de monitoramento. Um viaduto aqui na região da Consolação, região central de São Paulo, a Avenida Jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul, e também a região do CEAGESP, na Zona Oeste, são os principais pontos de preocupação e que estão sendo monitorados. As reuniões que são mensais entre Estado e Prefeitura com todos os grupos envolvidos para olhar para essa situação, grupo de assistência social, de saúde e de segurança, estão tentando aplicar, de acordo então com essas autoridades, as mesmas técnicas aplicadas na Cracolândia nesses pontos então que a gente comentou, que são os pontos principais agora de pequenas concentrações, de acordo com eles. Eles disseram ainda que toda a região do centro expandido tem um monitoramento mais afiados, justamente ainda para conversar, inclusive, com usuários individuais, mas que então o objetivo é aplicar as mesmas técnicas que foram aplicadas na Cracolândia nesses outros pontos para diminuir, então, de modo geral, fluxos que tenham se formado menores em outras regiões. Além disso, os fluxos eles são monitorados individualmente também pelas secretarias. E eu conversei também com o Edson Ortega, que é coordenador executivo por parte da Prefeitura de São Paulo, sobre esse assunto. E ele me disse o seguinte, que um outro foco nesse momento está em fazer a segurança para evitar o retorno de pessoas que não sejam da capital paulista e também que estejam vindo ou do sistema penitenciário ou da justiça. Ele relembrou um estudo que saiu da Unifesp lá em 2023, que 51% das pessoas que frequentavam as cenas de uso aberto não eram da capital. Então ele diz que há reforço de segurança nos principais pontos para evitar a vinda de pessoas, então, do sistema penitenciário e de outros estados ou municípios que, de acordo com ele, procuram ainda o que era a antiga Cracolândia, conhecem pelo nome e chegam, então, em São Paulo procurando aquele local. Essas são as frentes de trabalho, então, de acordo com eles atualmente, quase 6 meses aí depois do término daquela cena grande de uso aberto que a gente tinha no centro da cidade. A gente segue acompanhando essas questões por aqui. Lembrando, Soré, que lá naquele local em que existia essa cena de uso aberto, que chegou até mais de 1.000 pessoas todos os dias, como a gente antecipou aqui na Jovem Pan, a previsão é criar uma área ali de lazer, com um jardim, um parquinho, uma quadra e também um conjunto habitacional por lá. Soraya. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. Já vou até aproveitar para convidar a nossa audiência para acessar a coluna da Bia no site da Jovem Pan, que é o jovempan.com.br. Para quem está nos acompanhando por imagens, é a coluna dela que a gente está vendo aqui no nosso telão sobre esse assunto que ela acabou de falar. Quase 6 meses do fim, Cracolândia de fato deixou de existir. Isso é o que diz o vice-governador aqui de São Paulo, Felício Ramute. Ela conversou com ele, trouxe detalhes e está tudo explicadinho aqui na coluna dela. Lá na internet você pode acessar, que já está tudo por lá.